Arriégua, cabra. Eu nunca pensei que ia ter coragem de contar isso. Mas tem noite que a lembrança volta tão forte que parece que tô ouvindo tudo de novo. Era por volta de 11 e pouca, a lua grande feito um candeeiro pendurado no céu, quando o silêncio da beira do velho Chico quebrou de um jeito que até hoje me arrepia só de pensar. Primeiro veio um uivo, mas não era uivo de cachorro não. Era uma coisa comprida, grossa, que parecia atravessar o vento e bater direto dentro do peito da gente. Eu estava na porta de casa, espantando o mosquito com a mão, quando escutei aquilo e senti o chão tremer um tiquinho, como se alguma coisa pesada tivesse corrido lá para as bandas da mata. Foi aí que os bichos começaram a pirar, galinha cacarejando sem parar, bode nervoso puxando corda, cachorro latindo para a escuridão como se tivesse vendo o próprio diabo. E eu ali, parado, sem saber se entrava ou ficava. A noite estava quente, abafada, e o rio refletia a lua como se fosse um espelho prateado rachado no meio. De repente, um grito seco, cortando o ar, vindo lá das casas mais afastadas. Nem parecia grito de gente, mas também não parecia de bicho. Era uma coisa misturada, desesperada, que fez meu coração bater no gogó. Logo depois, ouvi o estrondo de uma cerca caindo e o barulho de algo grande correndo, arrastando mato, quebrando galho, vindo rápido demais para ser normal. No meio daquela confusão, o vento trouxe um cheiro estranho, um cheiro amargo de suor quente e sangue fresco. E foi aí que eu percebi. Não era só história de comadre, não. Tinha alguma coisa caçando naquela noite. E se eu fechar os olhos, ainda escuto o uivo. Macho, deixa eu me ajeitar aqui na sombra antes de começar, porque contar essas coisas cansa mais do que remar contra a correnteza do velho Chico. E eu já não sou mais nenhum menino, né? Sou seu Arlindo, nascido e criado em Paulo Afonso, pescador de profissão e contador de causos por teimosia da vida. Aposentei os braços, mas não aposentei a língua, nem o ouvido. E o que eu ouvi e vi naquela época, oxe, dá para encher 3 sacos de farinha e ainda sobra. Paulo Afonso, nessa época que tô contando, era daquele jeitinho que todo mundo conhece. Quente, ventando pouco, gente boa trabalhando cedo e dormindo tarde, e o rio passando ali, grandão, como quem vigia tudo sem dizer nada. Quem nasce aqui aprende cedo a respeitar o velho Chico. É ele que dá comida, dá história, dá vida e às vezes leva as coisas embora também. Mas naquela época, naquele tempo mesmo, quem dava mais medo não era o rio não, era o mato. Mas deixa isso para depois. Deixa eu começar devagar, porque toda história grande precisa de uma calmaria antes de virar tempestade. Naqueles dias, eu morava numa casinha simples, coberta de telha antiga, com a varanda que dava direto para a estrada de chão. Todo fim de tarde, eu sentava ali com meu copo de café, que eu tomava quente mesmo, no calor da moléstia, e ficava olhando o povo passar. Tinha o seu Firmino levando bode, a dona Zefinha vendendo tapioca, o menino Joãozinho correndo atrás dos outros feito cabrito sem mãe. Tudo normal, tudo calmo, tudo naquele ritmo preguiçoso de cidade pequena. Assim também era de manhã. O sol nascia parecendo uma bola de fogo, escorrendo por trás das pedras, e já deixava a testa da gente suada antes mesmo da gente acabar de se espreguiçar. Mas ninguém reclamava não, o calor era só mais um detalhe, o povo daqui é acostumado, se tivesse frio é que seria esquisito demais. Eu começava o dia indo até o rio, era mania minha. Mesmo depois de parar com a pescaria pesada, eu não perdi o jeito de acordar cedo e andar com os pés ainda meio torto no chão de barro. O velho Chico sempre teve seu jeito de me chamar, como se dissesse, vem ouvir um pouco das conversas da água. E eu ia. Sempre fui. Os barquinhos ficavam balançando devagar, presos com corda gasta. A água refletia o céu e os peixes às vezes davam aquela espirrada rápida, como se rissem da gente. Mas naquela semana, antes de tudo acontecer, eu já vinha reparando que o rio estava diferente. Quieto demais, parado demais. Pense num silêncio que incomodava. Parecia silêncio de bicho esperando alguma coisa.
Eu comentei isso com seu Adalgiso, outro pescador, mas ele riu dizendo que eu tava ficando velho e medroso. Oxente, Arlindo, silêncio é bom demais, homem, disse ele puxando a rede. Se o rio tivesse falando muito, aí sim era problema. Mas eu não esqueci, nem o silêncio, nem a inquietação dentro do peito. Na cidade, o clima era outro. O povo andava normal, rindo, fofocando, vendendo, comprando, reclamando da vida. E eu sentado lá na feira, comendo beiju com manteiga, olhando tudo se mexer como formigueiro quente. Mas mesmo ali, no meio da movimentação, às vezes dava para perceber um trocinho esquisito. Galinho olhando para o mato como se esperasse que alguém saísse de lá. Cachorro que rosnava sem motivo. Bode que empacava no meio do caminho. Coisa bestinha, coisa que ninguém liga. Até eu não liguei muito, no começo. Era a lua cheia naquela semana. O povo daqui vive dizendo que lua grande acorda loucura, mas ninguém imaginava o tamanho da loucura que ia acordar. E foi então que apareceram os primeiros cochichos, os primeiros rumores, aquelas palavras ditas mais baixinho que vento de fim de tarde. Tão dizendo que escutaram coisa estranha na mata ontem, ouvi uma mulher falar enquanto comprava fava. Mentira da boa, isso é bicho matreiro, deve ser onça, respondeu outra. Eu ouvi, mas deixei quieto. História de mata sempre aparece. O pessoal exagera para ver se dá conversa. Mais tarde, passei pela venda de seu Firmino e ele me disse rindo: Arlindo, macho, tu acredita que o povo tá dizendo que tem coisa grande andando lá pras bandas do cânion? Ah, riégua, cada história que inventam. Eu ri também, mas no fundo fiquei com aquilo na cabeça. E o pior é que nos dias seguintes os rumores aumentaram. Um rapaz jurou que ouviu passos pesados de madrugada. Uma mulher disse que os bichos dela estão ficando agitados. Um menino falou que viu luz estranha entre as árvores. Eu, que já tinha vivido muita coisa na beira do rio, pensei, esse povo tá muito imaginativo pro meu gosto. Mas aí as noites começaram a ficar mais quentes do que o normal. Aquele calor que gruda na pele e deixa a gente cansado só de respirar. E o vento sumiu. Sumiu mesmo, parecia castigo. E quando o vento some, macho, o cheiro da noite fica parado, o mato fica mudo, o mundo inteiro prende a respiração. E só isso já era suficiente para deixar qualquer cristão com a pulga atrás da orelha. Numa quarta-feira, eu estava sentado na minha porta, abanando o rosto com um chapéu velho, quando ouvi algo no mato. Um barulho quase nada, mas que não combinava com o resto da noite. Um estalo, pouco, mas forte. Pensei, deve ser bode de alguém que fugiu de novo. Mas, sem querer, fiquei prestando atenção. Aí veio outro estalo, e depois outro, como se alguma coisa estivesse andando devagar, empurrando o galho, arrastando o pé. Macho, o coração deu uma pinicada, aquele arrepio besta que a gente finge que não sentiu. Mas eu respirei fundo. Besteira, Arlindo, besteira. E foi aí que um cachorro lá longe começou a latir feio, latir com medo. E os outros cachorros responderam. Um latido puxava outro e mais outro, como se o medo tivesse se espalhando entre eles. Aquela noite marcou o começo da inquietação, da minha e da do povo inteiro. Mas ninguém ainda tinha medo de verdade. Só aquela sensação chata de que algo estava fora do lugar, sabe? Tipo quando tu entra em casa e sente que alguém mexeu numa cadeira, mas tu não sabe dizer qual. No outro dia, conversando com Dona Zefinha, ela disse: Arlindo, tu percebeu que os gatos estão pulando nas cercas como quem foge de alguma coisa? Tô achando isso estranho. Eu fiz só fingindo que não ligava, mas no fundo já estava anotando tudo mentalmente. E, de tardezinha, seu Damião, aquele pescador antigo, mais velho que vento, me chamou pro canto. Tu ouviu os barulhos ontem? Ele perguntou, sério. Ouvi uns estalos no mato, respondi. Ele balançou a cabeça. Eu vi coisa pior. Oxe, viu o quê? Um vulto, grande, caminhando torto e pesado. Eu ri, meio sem graça. Oxente, Damião, tu tá vendo demais. Mas ele não riu.
Arlindo, não era coisa de gente, nem de bode, era maior, muito maior. E do jeito que ele falou, macho, me deu um arrepio nos braços. Mas eu, teimoso, joguei aquilo pro lado de novo. A mente da gente inventa coisa quando quer. Pelo menos era o que eu pensava. Naquela semana, a cidade parecia normal. O povo indo trabalhar, o rio correndo, a feira animada, as crianças brincando. Mas tinha uma tensão por baixo, igual cobra dormindo embaixo de saco de milho. Tu não vê, mas sente que tá ali. A mata estava estranha, a noite estava estranha, os bichos estavam estranhos. E o povo começou a comentar mais alto. Tem alguma coisa rondando. O mato tá se mexendo demais. O cachorro de Zé correu chorando. O galo de Chico não cantou hoje. A luz piscou sem motivo. E a lua cheia se aproximando, crescendo no céu, iluminando tudo com aquela cor prata que deixa a gente meio tontinho. Eu devia ter entendido antes, devia ter percebido, devia ter escutado o silêncio do rio. Mas eu era teimoso, fiz vista grossa, acreditei que era medo à toa, medo inventado, medo besta. Só que o medo besta, cabra, é o que avisa primeiro, antes do medo grande chegar de verdade. E naquela semana antes da noite sangrenta, tudo era calma demais, silêncio demais, esperando alguma coisa acontecer. E o pior é que eu já devia ter visto que a mata não estava quieta, ela estava olhando de volta. E foi assim que começou. Um rumor aqui, um latido ali, um estalo na mata, um vulto visto por alguém, um silêncio estranho no rio. Pequenas coisas que só fazem sentido depois, quando a gente junta as peças e percebe que o bicho já estava rondando fazia tempo. Mas naquele momento, eu, seu Arlindo, achava que era só a vida seguindo o ritmo dela. Mal sabia eu que a calma era só o intervalo antes do medo. Aquele medo grande, medo de verdade, que ia tomar a cidade inteira pela garganta. E a partir daquele dia, Paulo Afonso nunca mais foi a mesma. Se inscreve aí no canal e ativa o sino, vice, porque o que eu vou contar agora foi a primeira vez que senti aquele friozinho no cangote, aquela sensação besta de que tinha coisa grande se aproximando, coisa ruim, coisa que a gente só acredita quando já tá tarde demais. E eu, macho velho teimoso, demorei para entender os sinais, mas eles estavam ali, todinhos, piscando na minha cara como lamparina velha querendo apagar. Depois daquela semana estranha, com mato estalando, cachorro latindo sem motivo e gente cochichando, veio uma noite mais abafada que o normal. Pense num calor que grudava na pele feito cola de sapateiro. O vento sumiu de vez, nem uma brisa, nem sombra de frescor. Era como se o mundo tivesse parado de respirar. Eu fiquei na porta de casa, sentado na cadeira que rangia mais do que sanfona véia. Narre como com matatu do Nordeste baiano, com sotaque nordestino. Faça uma narração fluida, sem pausas desnecessárias. O céu estava limpo, a lua crescendo, quase cheia, brilhando feito prata derretida. Os grilos cantavam, mas do nada paravam. Tudo ficava quieto por uns segundos, um silêncio que pesava no peito. Depois, voltavam. Esse negócio repetiu umas 3, 4 vezes. Eu sou homem de mato, de rio, de ouvir natureza. Meu ouvido conhece quando o silêncio é normal e quando é silêncio de medo. E esse era de medo. Mas eu, teimoso, tentei convencer a mim mesmo que era só calor demais. Até que escutei pegadas. Pegadas pesadas, lentas, como se alguma coisa grande pisasse fundo no chão de barro seco. Primeiro umas 2, depois umas 4. Depois, silêncio. Eu fiquei imóvel, segurando a respiração, tentando escutar mais. Mas só ouvi meu próprio coração batendo apressado. Pensei em chamar algum vizinho para ver se eles estavam sentindo também, mas me deu vergonha. Imagina eu chegar no meio da rua dizendo: "Oxente, macho, acho que tem um trem grande andando no escuro." O povo ia rir da minha cara por semanas.
Então, fiquei quieto. Mas os sinais não pararam. De manhã cedo, quando fui no terreiro ver se meu galinheiro estava em ordem, levei um susto tão grande que quase deixei cair o balde de água que eu carregava. Tinha pegadas estranhas do lado de fora da cerca. Não eram de cachorro, não eram de porco, não eram de bode. Parecia pata, mas não era pata. Parecia mão, mas não era mão. Uma coisa no meio, 2 riscos para os lados e uma marca funda na ponta como se fosse garra. Eu me agachei, passei o dedo por cima da marca. Ainda estava fresca. Arlindo, falei baixinho para mim mesmo. O que diabo passou aqui? Mas eu, ainda negando, inventei que talvez fosse um cachorro muito grande. Só que os cachorros daqui não têm pé daquele jeito não, nunca tiveram. E o pior foi quando olhei para dentro do galinheiro. As galinhas estavam todas espremidas num canto, tremendo, olhando para o lado do mato como se esperassem que a coisa voltasse. Nem cantaram naquele dia. Isso para mim já era sinal demais. Mais tarde, fui até a venda comprar fumo para seu Firmino. Ele vivia me pedindo um pedaço quando eu passava, e como eu não gosto de negar nada a ninguém, lá fui eu. Quando cheguei, o homem estava sério, franzindo a testa. Arlindo, tu reparou que os cachorros estão ficando nervosos demais de noite? Reparei não, menti. Mentirinha besta, mas eu não queria parecer impressionado. Pois repare, disse ele, cuspindo para o lado. O de Zé correu chorando para debaixo da cama. O de Belmiro passou a noite rosnando para a parede. E o meu ficou com o rabo entre as pernas olhando para a porta. Eu perguntei, mas tinha alguém lá? Tinha não. Ele olhou para mim sério, mas tinha alguma coisa. Eu senti o estômago apertar. Só que teimosia é praga, e medo de acreditar em coisa feia é maior que tudo. Então respondi, Firmino, isso deve ser calor, bicho fica doido com calor. Ele riu sem achar graça. Se fosse só calor, Arlindo, o meu cachorro não teria ficado com o olho arregalado daquele jeito. Parecia até que ele estava vendo alguém. Eu não sou homem de arrepiar fácil não, mas naquele momento o ar pesou em volta. Voltando para casa, passei pela beira do rio. O velho Chico estava tão parado que parecia foto. A água brilhava em silêncio, quase sem onda, como se estivesse prestando atenção. E foi ali que vi algo que me fez parar no meio da estrada. Um peixe morto boiando. Até aí normal. Peixe morre, peixe sobe, peixe aparece. Mas esse estava diferente. Estava rasgado, do meio até quase o rabo, como se alguma coisa tivesse passado uma garra. E não era corte de faca, não era marca de rede, não era mordida de piranha. Era 3 riscos fundos, paralelos, simétricos. Eu olhei para os lados só para garantir que não tinha ninguém vendo a minha cara de besta encarando um peixe morto. Mas não tinha ninguém, só o rio me olhando de volta. E eu senti como se tivesse algo escondido ali, debaixo da água, debaixo das pedras, debaixo da mata. Algo que me observava antes mesmo de eu chegar. E quando eu me virei para ir embora, o vento, que não soprava fazia dias, soprou. Soprou quente, pesado, como bafo de bicho. E trouxe um cheiro ruim. Cheiro de carne, mas não carne fresca. Carne velha, carne quente demais. Cheiro que não combina com o rio. Eu voltei andando mais rápido do que entrei. À noite, tudo piorou. Lá pras 9 e pouco, o cachorro do vizinho começou a chiar, não latir, chiar, como se tivesse apavorado. Depois latiu, depois chorou, depois ficou quieto. Silêncio. Silêncio forte, silêncio pesado. Eu botei o ouvido para fora da porta tentando escutar melhor. Foi aí que ouvi o uivo. Primeiro baixinho, depois alto, mais alto, alto demais. E não era uivo de cachorro, nem aqui, nem na China, nem no inferno. Era um uivo que parecia vir de dentro da terra. Um uivo grosso, arrastado, que tremia o ar, que entrava no ouvido e descia para a espinha. Eu me arrepiei todinho. E pela primeira vez em muitos anos, senti medo grande, medo profundo, medo que não dá para esconder nem para si mesmo. Até tentei me enganar. Pode ser eco, pode ser vento, pode ser... Mas aí veio outro uivo, mais forte ainda.
e eu ouvi galhos quebrando, e ouvi passos correndo, pesados, desordenados. A mata estava viva, viva e assustada, e eu também. No outro dia cedo, fui até o quintal ver como estavam as coisas. Foi quando vi rastro de sangue perto do cercado. Não era muito, um fio só, mas era sangue seco, escuro, espalhado no garro. E do lado tinha a pegada daquela mesma criatura que eu tinha visto no galinheiro, só que dessa vez a pegada estava mais funda, como se algo tivesse corrido com força ou parado ali com peso demais. Eu respirei fundo, o coração dando uns pulos esquisitos. Ô Charlindo, que danado é isso? Mas não tinha resposta, e foi aí que escutei um grito. Não era grito de dor, era grito de chamada, vinha do lado da estrada. Corri para lá e dei de cara com seu Damião, o pescador velho. Ele estava parado, branco feito algodão, segurando o chapéu com a mão trêmula. Arlindo, ele disse, tu não vai acreditar no que eu vi. Eu encarei ele, já sabendo que vinha coisa ruim. O que foi agora? Ele respirou fundo. O bicho passou ontem aqui perto. Eu vi, Arlindo, e não era coisa desse mundo. Eu engoli seco. Que bicho, Damião? Fala logo, homem. Ele olhou para o mato com medo. Grande, curvado, peludo, e os olhos brilhavam no escuro. Eu senti meu corpo inteiro gelar. Mas antes que eu perguntasse mais, ouvimos outra coisa vindo da mata. Um estalo, depois outro, depois passos arrastados. E o silêncio do rio atrás da gente. Ali, naquele instante, eu percebi. As histórias não eram fofoca, as pegadas não eram imaginação, os uivos não eram eco, os animais não estavam nervosos à toa. Tinha alguma coisa andando na mata de Paulo Afonso, alguma coisa grande, alguma coisa que respirava pesado, alguma coisa que deixava cheiro de sangue no vento, alguma coisa que observava, alguma coisa que esperava. E os sinais estavam ficando impossíveis de ignorar. Era como se o bicho estivesse se aproximando. Cada noite um passo mais perto, cada uivo um aviso mais claro, cada pegada um lembrete. E eu ainda não sabia a metade do que estava por vir, mas dentro do peito um medo velho começava a acordar. Medo de coisa grande, medo de coisa ruim, medo de coisa que não é só carne e osso. E naquela semana foi quando o primeiro sinal verdadeiro apareceu, aquele que ninguém conseguiu negar. Mas isso é conversa para o próximo capítulo. Macho véi, se eu dissesse que a cidade ficou só meio assustada, eu tava mentindo na cara dura. Porque depois daquela noite dos uivos fortes e das pegadas fundas perto do meu cercado, o medo não veio devagarinho não, veio correndo, desembestado, feito bode fugindo de raio. E o pior, quando o medo pega pega todo mundo, espalha rápido que só. Oxi, pense num povo que começou a olhar para a mata como se ela tivesse dentes. E é desse jeitinho que vou te contar como Paulo Afonso virou um fuzuê só, vice. O dia amanheceu abafado, igual panela de barro esquecida no fogo. Acordei com suor nas costas, parecia até que eu tinha dormido dentro de uma estufa. Narrei como com matatu do Nordeste baiano, com sotaque nordestino. Faço uma narração fluida, sem pausas desnecessárias. Levantei meio zonzo, fui lavar o rosto no pote, e enquanto a água gelada escorria pelos dedos, eu fiquei lembrando do uivo da noite anterior. Aquilo não saía da minha cabeça, cabra. Desci a estrada para ir até o rio, rotina minha, né? E quando passei pela venda de Firmino, a riégua, o lugar estava lotado. Gente amontoada na porta, conversando, falando alto, todos com a mesma cara. Aquela mistura de medo, curiosidade e fofoca fresca. Parei logo que ninguém é de ferro. O que está acontecendo, macho? Perguntei. Dona Mariazinha, que nunca perde um acontecimento, virou para mim e disse com a mão no peito: Arlindo, meu filho, tu não sabe da maior. A galinha de Pedro apareceu morta, rasgada todinha. Parecia que tinha sido pega por coisa grande. E o cachorro dele passou a noite chorando, olhando para o mato.
Eu arregalei os olhos. Rasgada como? Ela abriu os braços tentando mostrar. Conhece faca? Pois não é faca. Conhece onça? Pois não é onça. Conhece raposa? Pois não é raposa. Eu ri sem graça. Então diga logo o que é, mulher. Ela se aproximou, baixando a voz. Eu acho que foi ele. Eu engoli seco, mas ainda tentei manter a calma. Ele quem? O lobisomem, homem. O povo tá dizendo isso desde cedo. Quando ela terminou, 3 pessoas atrás dela fizeram "Oh!", como se estivessem na plateia de circo. Eu desenrolei os ombros, respirando fundo. Vocês estão acreditando nisso por causa de uma galinha? Mas, cabra, por dentro eu mesmo estava tremendo um pouco, porque eu tinha visto pegada estranha no meu quintal também, e os uivos ainda estavam latejando dentro da minha cabeça. Fui seguindo meu caminho até o rio, mas a cada casa que eu passava, via gente na porta contando história diferente. Um dizia que viu vulto, outro dizia que ouviu correria, outro falava que sentiu cheiro ruim vindo da mata. E uma senhora jurou mesmo, que viu 2 bolas de fogo brilhando entre as árvores. Era olho, minha gente, ela repetia toda arrepiada, olho de bicho grande. Era cada relato que, se eu acreditasse em todos, o monstro já tinha virado do tamanho de uma carroceria. Mas deixa eu dizer, o povo exagera, só que por trás do exagero tem verdade. E a verdade era, alguma coisa estava andando na mata. Cheguei no rio e fiquei ali, olhando a água correr devagar. Os peixes saltavam menos, os pássaros cantavam baixo, o vento quase não batia. Tudo parecia meio amuado, como se a natureza tivesse sentido também. Sentei na beira, respirando fundo, tentando me acalmar. Mas aí seu Adalgiso apareceu correndo, com as pernas finas tremendo mais que vara verde. "Arlindo!", ele gritou. "O bode de Zé sumiu! Sumiu como? Evaporou! Deixou só umas marcas no chão e um rastro torto, como se tivesse sido arrastado para dentro da mata." Eu me levantei devagar. "Rastro pequeno ou grande?" Grande, muito grande. E ele fez um gesto largo com os braços, como se desenhasse algo enorme. Eu senti a espinha gelar. Naquele mesmo dia, lá para a hora do almoço, a notícia se espalhou igual fogo em palha seca. Encontraram pegadas enormes perto do açude velho. Dona Zefinha veio me chamar na minha porta, aflita. "Arlindo, venha ver isso, homem! É coisa grande, coisa feia, coisa que não parece de bicho!" E lá fui eu, acompanhando a mulher que andava rápido demais para o tamanho das pernas. Chegamos no açude e já tinha umas 15 pessoas olhando para o chão, algumas rezando, outras reclamando, outras coçando a cabeça. E eu vi com meus olhos. A pegada era enorme, fundíssima. Parecia mistura de pata com mão. 5 dedos longos, uma garra marcada no final. E uma profundidade que mostrava que o que deixou aquilo pesava mais do que qualquer bicho conhecido daqui. Eu me abaixei devagar, passei a mão por cima. A terra ainda estava fresca. "Isso foi hoje cedo", falei baixinho. Um menino atrás de mim disse: "Seu Arlindo, isso aí é o lobisomem, né?" Eu levantei o olhar para ele. Ia dizer "não, menino", mas a palavra enganchou na garganta, porque a verdade era que eu não sabia mais. O menino insistiu: "Diga, seu Arlindo, é ele, né?" Eu só fiz: "Não sei não, cabra, não sei não." Mas por dentro eu sabia que aquilo ali não era obra de cachorro, nem de porco, nem de onça. Era coisa diferente, e diferente demais. Quando o sol começou a baixar, a cidade virou um pandemônio. Gente correndo para fechar a porta, gente trazendo galinha para dentro de casa, gente acendendo lamparina antes mesmo do céu escurecer, gente compartilhando terço, gente jurando que ia dormir armado. E os comentários começaram a se espalhar igual mosca em rapadura. Disseram que o bicho vem pela estrada de noite.
Disseram que ele pula cerca alta. Disseram que pega bode pelo rabo e arrasta pro rato. Disseram que tem olho vermelho que parece fogo. Disseram que ele anda na lua cheia. Eu, no meio do povo, só balançava a cabeça. Vocês exageram demais, minha gente. Mas era só fachada. Por dentro, meu medo estava crescendo igual fermento forte. Quando a noite chegou, aí foi que o terror tomou conta mesmo. Logo depois da janta, os cachorros começaram a agir estranho. Primeiro rosnando, depois andando de um lado para o outro, depois olhando fixo para a mata, como se tivessem vendo alguém caminhando ali dentro. Eu fiquei na porta, segurando a lamparina com a mão tremendo sem admitir. Lá pelas 8h30, o uivo veio, longo, profundo, arrastado, daqueles que arrepiam até pensamento. Os cachorros deram 2 passos para trás, alguns choraram, outros meteram o rabo entre as pernas e correram para baixo da casa. Eu respirei fundo, o peito apertado, e aí veio o segundo uivo, mais perto. Muito mais perto, eu travei. Arlindo! Ouvi Dona Zefinha gritar lá da rua. Fecha essa porta, homem! O bicho tá vindo! Eu me virei para dentro, mas antes de fechar, ouvi galhos quebrando, pesados. Não era bicho pequeno, não era nada leve. Era algo grande, empurrando árvore, rompendo o mato, vindo em direção às casas. Eu congelei e pela primeira vez senti. Senti como se estivesse sendo observado, como se algo me olhasse por trás da escuridão. Fechei a porta com força, travei, encostei as costas nela, respirando como quem correu uma légua. O povo entrou em desespero, grito daqui, grito dali, gente correndo de um lado para o outro, homem pegando espingarda, mulher segurando criança, e o uivo continuando. E foi então que as casas começaram a tremer, não de terremoto, mas de passos, passos pesados que faziam o chão vibrar, que faziam telha bater, que faziam janela ranger. Eu suava frio. E o cheiro veio de novo, aquele cheiro quente, amargo, cheiro de carne, de mato pisado, de suor de bicho. Eu encostei a lamparina na parede e disse baixinho: "Meu Deus, que negócio é esse andando lá fora?" Mas Deus estava calado, só o uivo respondia. Depois de uns minutos, mas que pareceram horas, os passos se afastaram, lentos, pesados, como se o bicho estivesse patrulhando, escolhendo, rondando. Eu só consegui abrir a porta um tantinho quando escutei o silêncio voltar. E quando abri, vi que o povo inteiro estava na rua. Todo mundo com lamparina, todo mundo tremendo, todo mundo olhando para o mato como se fosse um abismo. A cidade parecia cena de filme de terror. Aquele silêncio dava medo, aquela escuridão parecia respirar. E eu, seu Arlindo, finalmente comecei a acreditar, porque naquela noite o medo se espalhou pela cidade inteira, entrou pelas janelas, sentou na sala, dormiu no peito do povo. E a gente, cabra, não tinha visto nem a metade do que ainda vinha. Cabra, eu vou lhe dizer com toda a sinceridade de homem vivido. Tem coisa na vida que a gente pode ouvir falar, imaginar, sonhar, inventar, mas ver é outra história. Ver é aquilo que fica agarrado no fundo da cabeça, que acompanha o passo da gente, que volta de madrugada quando o vento faz barulho de folha. E naquela noite em Paulo Afonso, eu vi o que nenhum cristão devia ver. E até hoje, quando fecho os olhos, ainda lembro do som. Aquele dia já tinha sido estranho desde cedo. O povo ainda estava inquieto, as galinhas todas recolhidas, os cachorros com o rabo baixo e o sol queimando a terra como se tivesse pressa de ir embora. A mata estava com um silêncio que parecia pedido, como se dissesse: "Não entra não." Eu passei a tarde sem sossego. Sentava, levantava, ia no quintal, voltava, ouvia barulho pequeno e já olhava para as árvores. Era como com um matato do Nordeste baiano com sotaque nordestino. Faça uma narração fluida, sem pausas desnecessárias. Era como se o corpo da gente sentisse primeiro. Algo estava vindo.
Lá para as 6h30, seu Damião bateu na minha porta. "Arlindo", ele disse com a voz baixa, "tem rastro novo no açude, fresquinho, e é melhor tu ver isso antes do sol sumir." Eu nem pensei direito. Peguei a lamparina, a faca grande e saí atrás dele. No caminho, tudo era silêncio. A gente só escutava o barulho dos pés no barro seco. O ar estava quente, grosso, pesado. Quando chegamos no açude, o sol tinha acabado de mergulhar atrás das pedras, deixando aquela luz laranja triste, de fim de mundo. E lá estava a marca. Uma pegada tão funda que parecia que um poste tinha afundado o chão. 3 riscos enormes na frente, como garras, e mais outras espalhadas, como se o bicho tivesse circulado o lugar. Damião olhou para mim. Ele passou por aqui hoje. Eu senti o suor escorrendo pela nuca. "E para onde foi?" Ele apontou com o queixo. "Para a mata, para dentro, para a parte mais fechada." Eu engoli seco. "Tu quer ir atrás?" Ele respirou fundo. "Não quero não, mas a gente vai." A mata de Paulo Afonso, de tardinha, já é um negócio de respeito. De noite, é de arrepiar as tripas. As árvores crescem tortas, as sombras parecem gente, e qualquer barulho vira ameaça. Mas a gente entrou mesmo assim. Cada um com lamparina na mão, andando devagarzinho, sentindo o coração bater no ouvido. A primeira coisa que reparei foi o cheiro. Cheiro de mato amassado, de terra remexida, e um cheiro quente, forte, cheiro de bicho. A segunda coisa foi o silêncio. Não tinha canto de passarinho, não tinha grilo, nem vento, nada. Como se tudo tivesse fugido. A gente andou uns 20 minutos mata adentro, só ouvindo o toque-toque-toque dos nossos passos, o estalar distante de um galho seco e a lamparina tremendo na minha mão suada. Até que, de repente, toque, 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 passos, mas não eram os nossos. Eram passos pesados, lentos, marcando no chão. Eu parei na mesma hora. "Tu ouviu, né?" sussurrei. Damião só fez um aham, sem coragem de abrir a boca. Os passos pararam também, como se a coisa tivesse percebido a gente. Meu coração começou a bater mais rápido. Aí veio o cheiro. De repente, quente, amargo, um cheiro de suor animal misturado com sangue. "Arlindo", Damião disse quase sem voz, "corre?" "Não, fica." E foi aí que aconteceu. Um galho quebrou, mas não foi quebradinho não, foi quebrado com força, com peso. Traque! Depois outro, traque! E então ouvimos a respiração. Cabra, eu nunca ouvi respiração daquele jeito. Era funda, arrastada, forte, parecia um motor velho funcionando dentro da mata. E veio de perto, muito perto. Minha lamparina tremia tanto que a chama quase apagou. "Arlindo", Damião disse, "ele tá aqui." Eu não respondi, porque eu já sabia. Tava sentindo o olho dele na minha nuca. E foi então que a luz da lamparina pegou 2 coisas brilhando no escuro. 2 olhos, vermelhos, puxados, parecendo fogo molhado. E eles se mexeram, para frente. Eu não consegui respirar. A sombra saiu de trás da árvore, torta, enorme, curvada para frente, mas com a coluna cheia de músculo. E então ele apareceu, o bicho. Pernas longas, grossas, peludas, com garras viradas para frente, braços grandes quase encostando no chão, pelo arrepiado, comprido, o focinho alongado e a boca aberta, mostrando dentes que não cabiam dentro. E aquele olho... Meu Deus do céu, aquele olho brilhando, olhando para mim como se eu fosse pedaço de carne. Damião tropeçou para trás. "Nossa Senhora", ele disse, "é ele." E o bicho rosnou. Não era rosnado de cachorro, nem de lobo, nem de onça. Era rosnado de coisa que não devia existir. Um som grave, arranhado, que tremeu o ar e minha espinha. Eu dei 2 passos para trás, a lamparina quase caiu da minha mão.
O bicho avançou um passo para frente, pesado, forte, o chão afundou. E quando ele abriu a boca, eu juro que pensei que ia morrer. A gente tentou correr. Damião foi primeiro, saiu disparado pela mata dentro, tropeçando, gritando. Eu fui atrás, mas o bicho também veio. E cada passo dele parecia bater dentro da minha cabeça. Tum, tum, tum. As árvores balançavam, o mato se abria, o cheiro dele vinha junto, quente, sufocando. Eu corria sem olhar para trás, escutava o bicho chegando, escutava galho quebrando, escutava o rosnado grudando na minha orelha. E foi então que tropecei numa raiz, caí com tudo. A lamparina arrolou, a chama apagou, fiquei no escuro. O coração parecia que ia sair pela garganta. E aí eu ouvi ele, atrás de mim, a expiração, pesada, quente, molhada, tão perto que eu senti no pescoço. Eu fechei os olhos e o bicho rosnou tão forte que eu pensei que ia desmaiar. Mas naquele instante, naquele exato instante, Damião gritou lá de longe: "Arlindo, por aqui!" O bicho ouviu, parou, virou o rosto. Eu senti ele se afastar um passo, depois outro, depois correr, correndo atrás de Damião. Eu fiquei deitado no chão, tremendo feito criança, sem força nas pernas, sem ar no peito. Demorei um tempo para conseguir levantar. Quando levantei, comecei a andar, não correndo, andando, porque eu sabia, se eu corresse, o bicho voltava. Caminhei devagar, encostando nas árvores, ouvindo a mata respirar, até que ouvi um grito distante, alto, humano, de Damião. E aí o silêncio tomou conta. Silêncio bruto, pesado, como se a mata inteira tivesse parado. Eu não voltei atrás, não tive coragem. Saí da mata cambaleando, com o corpo todo tremendo. E quando finalmente cheguei perto da estrada, a lua apareceu inteira no céu, redonda, grande, brilhando prata no chão. E juro por tudo que é sagrado, Eu ainda ouvi, vindo lá do fundo da mata, o uivo mais alto que já escutei na minha vida. Um uivo que entrou no meu ouvido, desceu pelo meu peito e ficou guardado até hoje. Porque naquela noite eu encontrei o bicho. Olhei nos olhos dele, senti o bafo dele. E só escapei porque ele escolheu outra presa. E é isso, cabra. Foi assim que aconteceu, do jeito que eu vi, do jeito que eu vivi. E o pior é que naquela noite a história ainda não tinha acabado, macho. Eu acordei no outro dia com um peso tão grande no corpo que parecia que eu tinha carregado saco de cimento a noite inteira. A verdade é que eu quase não dormi. Virei para um lado, virei para o outro. Quando fechava os olhos, via aqueles olhos vermelhos na minha frente. Quando abria, escutava o uivo ecoando no peito. E a pergunta não saía da minha cabeça: e Damião? O dia amanheceu estranho. Não teve galo cantando, não teve cachorro correndo, não teve gente na rua cedo. Era como se o sol tivesse preguiça de nascer naquele dia. Eu sentei na cama devagar, esfreguei o rosto e senti a mão gelada. A casa estava quente, mas meu corpo estava frio. Levantei, peguei a lamparina caída no canto, aquela que tinha apagado quando eu caí na mata, e botei na mesa como se fosse lembrança de guerra. Lavei o rosto, vesti a roupa, respirei fundo e fui para a porta. Quando abri, arriego, cabra! A rua estava cheia, cheia de gente, cheia de conversa, cheia de medo. E todo mundo olhando para a mata. Desci devagar e fui chegando perto. Tinha umas 15 pessoas ali. Homem de chapéu, mulher segurando o menino, velho encostado no cajado. Até o padre estava lá, fazendo cruz no peito como se espantasse mal olhado. "Arlindo!" Alguém me chamou do meio da multidão. "Vem cá, homem, que negócio hoje tá sério demais." Quando cheguei, Dona Nariazinha já veio apontando para o chão. "Olha isso, Arlindo! Olha isso aqui!" Eu olhei e vi. Rastros enormes, frescos, profundos.
O mesmo tipo de pegada que eu tinha visto no açude, só que agora espalhada na frente da cidade. Uma sequência inteira de marcas atravessava a estrada de barro e seguia rumo à parte mais densa da mata, justamente a direção de onde eu e Damião tínhamos fugido na noite anterior. Meu coração travou, e antes que eu falasse algo, seu Firmino disse alto: "Esse rastro passou de madrugada. Ninguém ouviu?" Todo mundo olhou para baixo, envergonhado, porque a verdade é que todo mundo ouviu. Só não teve coragem de abrir a porta. E eu também não teria. Foi então que seu Paulo, o homem mais velho da rua, falou baixinho: "Tão dizendo que alguém avistou um vulto correndo pela beira do rio." Eu dei um passo à frente. "Homem ou bicho?" Ele engoliu seco. "Não sei, mas disseram que era grande." Meu estômago virou um nó. A cena da noite voltaram na minha cabeça, uma por uma. Damião correndo, o bicho atrás, o grito no fundo da mata. Ai, égua! Eu fui até o padre. "O senhor escutou alguma coisa ontem?" perguntei. Ele ajeitou o óculos. "Escutei sim, escutei uivo, escutei correria, escutei porta batendo." "E viu alguma coisa?" "Não, e agradeci a Deus por isso." O povo começou a andar ao redor dos rastros, tentando entender a direção. Seu Firmino, que tinha a maior espingarda da rua, se agachou e analisou. "Isso aqui, ó," ele apontou, "isso aqui é coisa pesada, pesada mesmo. Isso afundou 3 dedos no barro duro." Um rapaz mais novo disse: "Isso é onça grande? Só pode." Outro respondeu: "Onça não anda assim não, macho. Olha o tamanho dessa marca." E aí começaram as discussões. "Deve ter sido um porco do mato gigante." "Porco? Isso aí pisa com casco, criatura." "Então é boi." "Boi deixa casco." "Então é uma mula." "Mula não tem 5 dedos não, pelo amor de Deus." Eu fiquei só escutando, parado, olhando para aqueles rastros. E na minha cabeça ecoava: "Eu vi, eu sei o que é." Mas não falei, não tive coragem. Porque se eu dissesse "é o bicho", o povo se desesperava de vez. Foi aí que seu Zé Baixinho chegou correndo, ofegante. "Arlindo, Firmino, venham ver uma coisa aqui atrás." O povo foi tudo junto, parecendo procissão apressada. Quando chegamos atrás da venda dele, o clima mudou. No chão tinha roupas, roupas rasgadas, roupas sujas de barro, roupas com marca de unha. E no meio delas, um pedaço de tecido com sangue seco. Eu me agachei, peguei devagar e senti o coração afundar. "Eu conheço essa camisa", falei. Firmino arregalou o olho. "É de quem?" Eu respirei fundo. "De Damião." O silêncio foi tão profundo que parecia buraco. Dona Mariazinha botou a mão na boca. "Meu Deus, será que..." Eu levantei e falei firme. "Eu vi ele correndo para a mata ontem e escutei ele gritar depois." Firmino se benzeu. "O bicho pegou ele." O povo recuou. "Não diga isso, homem," uma senhora chorou. "Pelo amor de Deus, não diga isso." Mas era tarde. A palavra já tinha sido dita, e o medo cresceu como se tivesse sido regado com água quente. Passou pouco tempo e chegaram mais notícias. O bode de José foi encontrado rasgado. O cachorro de Raimundo desapareceu. A porta do galinheiro de Chiquinho tá quebrada. Tem rastro de sangue perto do córrego. A mata tá toda amassada para aquele lado. Era tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que parecia até que o bicho tinha se multiplicado. Eu olhei para todos e disse: "A gente precisa olhar a mata, ver se acha Damião." A resposta veio de 5 pessoas ao mesmo tempo. "Ir pra mata? Você tá doido, Arlindo? A gente quer ficar longe daquele negócio. A mata tá amaldiçoada, de lá só sai coisa ruim." Eu levantei a mão. "Mas o homem tá sumido." Alguém tem que tentar. Dona Zefinha respondeu. "E alguém aqui quer morrer também?" Silêncio. Ninguém deu um passo para frente, nem eu dei. A verdade é que eu queria ir, mas só de lembrar dos olhos do bicho, minha perna ficava bamba.
O dia seguiu assim, o povo reunido, comentando, apontando, rezando. Por volta das 3 da tarde, veio a suspeita que ninguém queria dizer, mas que todo mundo pensava. Seu Firmino falou em voz baixa só para quem estava perto. Tu já reparou que tem um cabra que sempre some nesses dias de uivo? Eu franzi a testa. Quem? Tu sabe, aquele que mora lá perto do morro, o que tem fama de esquisito, aquele magro, pálido, que não gosta de sol. Eu não gostei muito do rumo, mas ele continuou. O povo tá dizendo que pode ser ele, que ele vira o bicho, que de dia é gente, de noite é fera. Eu senti uma coisa estranha dentro do peito, porque suspeita assim se espalha rápido, rápido demais, e pode acabar com a vida de alguém. Firmino, falei, cuidado com o que tu diz, isso é perigoso. Ele balançou a cabeça. Perigoso é o que tá correndo na mata, Arlindo, e eu não duvido de mais nada. A tarde caiu devagar, o sol morreu vermelho como se deixasse aviso, e a cidade inteira se recolheu mais cedo. Eu fiquei na porta até o último clarão sumir. Olhei a mata, olhei a estrada, olhei para o céu e senti que a noite ia ser pesada de novo. Quando fechei a porta, pensei, o bicho não ataca por atacar, o bicho escolhe, e ontem ele escolheu Damião. Me encostei na parede, respirei fundo e disse baixinho, e se amanhã ele escolher outro? Porque o rastro dele estava cada vez mais perto das casas, e o medo também. E aí, cabra, eu soube mesmo, que aquilo não ia acabar tão cedo, nem tão fácil, nem tão limpo. Porque Paulo Afonso agora tinha uma ferida aberta, e a besta estava faminta. Cabra, eu não sei se tu já passou pela experiência de ver uma coisa tão grande, tão estranha, tão fora do que a vida da gente costuma permitir, que depois você fica dias sem saber se aquilo foi real mesmo ou se foi invenção da cabeça, sonho pesado, visão de madrugada. Pois foi assim que eu fiquei, uns 2, 3 dias, sem saber se eu tinha de fato encarado o bicho ou se o medo tinha pintado o quadro maior do que ele é. Só que aí o povo começou a falar, e o que eu tinha vivido na mata naquela noite deixou de ser loucura de um homem só e virou conversa da cidade inteira. E macho, vou lhe dizer, a cidade nunca mais foi a mesma não. Nos dias seguintes ao sumiço de Damião, Paulo Afonso ficou com um silêncio estranho. Não era o silêncio natural, aquele que acontece quando o calor aperta e os bichos procuram sombra. Era um silêncio desconfiado, silêncio de gente esperando o pior. As portas ficavam trancadas antes do sol cair. A lamparina era acesa cedo demais. Os cachorros pararam de brincar na rua e vivia encostado na perna do dono, tremendo de um jeito que nem cachorro doente tremia. E os meninos? Oxente, os meninos nem saíam mais para brincar de bola ou papo ou para pescar lambari no rio. O medo tomou conta dele como se fosse sombra grande. Eu ficava sentado na minha varanda, olhando tudo isso acontecer. Via o povo andando mais rápido, falando mais baixo, olhando para a mata com aquele olhar que a gente dá para coisa que sabe que está viva e perigosa. E eu pensava, será que o bicho volta? Não era nem pergunta, era quase certeza. Porque rastro não some assim, cheiro não desaparece assim. E o silêncio do mato, cabra, esse me dizia mais do que qualquer palavra. Teve um dia que eu fui até o rio cedo, pensando que talvez a água me acalmasse. O velho Chico sempre me trouxe paz, mas naquele dia ele estava parado demais, quieto demais, como se também tivesse medo de fazer barulho. Me agachei na beira e fiquei mexendo na água com a ponta do dedo, olhando a imagem tremida da lua que ainda restava no reflexo do amanhecer. E no meio desse pensamento besta, ouvi algo se mexer no mato atrás de mim. Meu coração disparou, mas quando virei, era só Dona Zefa, mais assustada do que eu. Ela se aproximou devagar. Arlindo, tu acha mesmo que aquilo que dizem, é verdade? Eu olhei nos olhos dela e respondi com toda a sinceridade que tinha.
Dona Zefa, eu acho que tem coisa nesse mundo que a gente não devia ver. E quando vê, não dá mais para desver. Ela estremeceu. E Damião? Respirei fundo olhando para o rio. Eu rezo por ele todo dia, mas não sei dizer. Ela cruzou os braços apertando os ombros. O povo tá dizendo que foi castigo. Eu virei o rosto para ela. Castigo de quê? Ela deu um suspiro pesado. De a gente nunca acreditar nas histórias dos mais velhos. Eu fiquei calado, porque no fundo eu achava que ela estava certa. Depois disso começaram as conversas na praça. Todo mundo reunido, falando baixo, com medo até das próprias palavras. Eu ouvi que o bicho era um homem de dia. Eu ouvi que era alma penada. Eu ouvi que veio do rio. Eu ouvi que é bicho sem dono. Eu ouvi que é maldição de família antiga. Cada um falava sua versão. Cada um aumentava mais um tiquinho. Cada um trazia uma lembrança antiga, de avô, de bisavô, de parteira, de pescador velho. E quanto mais o povo falava, mais fazia sentido. Porque toda cidade tem sua lenda, toda família tem sua história, todo mato tem seu segredo. E naquela semana parecia que todos os segredos tinham acordado junto. Uma noite, logo depois do pôr do sol, eu estava sentado quietinho na minha porta, fumando um cigarro de palha, quando seu Firmino apareceu, suando frio. Arlindo, tu viu? Viu o quê, homem? Ele apontou para o mato. A luz. Tinha uma luz andando lá. Não era lanterna, não era fogo, era outra coisa. Eu me levantei devagar. Tu tem certeza? Eu não bebi hoje não, Arlindo. Eu vi. Brilhava entre as árvores. Parecia olho, um olho só. Meu peito apertou. E cadê a luz agora? Ele esticou o dedo tremendo. Sumiu? Sumiu no mesmo instante que tu abriu essa porta. Eu olhei para a escuridão e eu juro mesmo que senti alguma coisa observando dali. Como se tivesse ouvido nosso papo, como se entendesse, como se respondesse. Mas não vi nada, só senti. E sentir, às vezes, é pior do que ver. Nessa mesma semana, a cidade toda decidiu que precisava proteger as casas. Homem começou a carregar tora de madeira, mulher trancava a porta com corrente, velho fazia cruz de galho de aroeira e botava pendurado na janela. E eu fiquei pensando, será que isso segura alguma coisa? Será que madeira segura o que eu vi na mata? A resposta dentro de mim era clara, não. Mas o povo precisava acreditar. A fé deles era tudo que segurava a sanidade. Eu também botei minha cruz na porta. Não sei se ajudou, mas me fez respirar melhor. A desgraça mesmo foi quando começaram a suspeitar de gente. Aquele ali tem olho esquisito. O outro some toda madrugada. Fulano vive pálido. Cicrano nunca aparece no domingo. Beltrano tem cicatriz no braço. E assim, cabra, a cidade começou a desconfiar dos próprios moradores. O que era medo do bicho virou medo uns dos outros. Teve uma noite que bateram na porta de um homem só porque ele voltou tarde da roça. Quase quebraram a cerca dele, quase chamaram ele de amaldiçoado. Eu fui lá e gritei, parem com isso, o medo não dá direito de inventar culpado. O povo parou na mesma hora. E eu senti que por um triz, um homem inocente não vira vítima de outra fera. A fome do povo por explicação. Porque homem com medo vira bicho. E bicho com medo vira doença. No alto daquela semana, quando o medo estava grande demais para caber na rua, aconteceu uma coisa que eu nunca esqueci. Eu estava dormindo, mas acordei com um barulho. Tum. Depois, tum. Depois, tum. Passos pesados, do lado de fora da minha casa. Eu congelei na cama, o suor escorria pelas costas. Os passos pararam bem na minha porta. Ficou silêncio. E então... O uivo veio de tão perto que a madeira tremeu. Eu tampei a boca com a mão para não gritar e senti o cheiro, aquele cheiro quente, amargo, de criatura vivendo mais no instinto do que na carne. Ficou ali,
Chegou mais perto, cheirou a porta. Eu ouvi, cheirou, devagar, como se estivesse me procurando. Eu fechei os olhos e rezei para tudo que conhecia. Depois de alguns segundos, ou anos, sei lá, os passos se afastaram e o silêncio voltou. Mas eu não dormi mais naquela noite, nem naquela semana. E hoje? Hoje, depois de tanto tempo, eu fico pensando, o que era aquilo de verdade? Era maldição? Era bicho? Era homem virado? Era aviso? Era castigo? Era só a mata cobrando respeito? Eu não sei. E quanto mais penso, menos sei ainda. Mas uma coisa eu garanto a tu. Paulo Afonso mudou naquela semana. O povo mudou, eu mudei, a mata mudou, o rio mudou. E até hoje, quando a lua enche grande, redonda, brilhando prata no chão, o vento para, os bichos calam. E às vezes, bem de longe, eu juro que escuto um uivo, fraco ou forte, depende do dia, mas sempre lá, sempre no fundo da noite. Porque tem coisa que não some, tem coisa que não morre, tem coisa que não volta para onde veio, tem coisa que fica andando pela mata, esperando. E eu digo mais, até hoje ninguém sabe o que era. E talvez seja melhor não saber. E agora, cabra, e aperta aí para ver o próximo vídeo que já tá aparecendo na tua tela, vice? Porque história de lobisomem, quando começa, nunca acaba de verdade.